Nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho sobre como foi todo o meu processo até eu conseguir fazer a minha cirurgia pela saúde pública canadense. Então, se você se interessa em Canadá, saúde pública no Canadá e todos esses processos, fica nesse vídeo que eu vou te explicar bastante coisa. Quer melhorar seu inglês? Aproveite que você está assistindo esse vídeo e conheça também os nossos cursos de inglês. Temos cursos para você sair do básico, aprender a estudar, chegar ao avançado e para focar em provas como o IELTS e o CELP. Acesse o link na descrição e entre em contato hoje mesmo. Eu tô gravando esse vídeo 1 mês e poucos dias depois da cirurgia. Então, gente, eu ainda tô cheia de incisão e eu vou ser bem sincera. Eu preciso fazer isso aqui, ó. Me esticar e ficar recostada esquisitamente pra conseguir gravar esse vídeo pra vocês. Então, vai ficar meio esquisito, eu vou ficar nessa posição meio esquisita, mas eu vou contar várias coisas importantes e vocês vão relevar, porque eu estou com 5 incisões na minha barriga e elas ainda estão doendo, combinado? O segundo aviso que eu preciso dar antes de começar esse vídeo é que, assim, a gente coloca normalmente, né, nos vídeos, nos canais e em tudo mais, assim, como que foi fazer uma cirurgia na saúde pública canadense, como é que é a saúde no Canadá. E eu acho que pra quem não tá no Canadá, às vezes escapa um pouco a percepção de que o Canadá é imenso e que cada província tem o poder de tomar decisões e as decisões que eles tomam são, inclusive, bem diferentes no que se trata de saúde, tá? Vamos dizer assim, como se fossem os governadores, né, que são os premiers de cada província, eles podem tomar certas decisões para o bem ou para o mal, que podem transformar a saúde numa situação pior ou melhor. Eu moro hoje em BC, em British Columbia, que a cidade mais conhecida é Vancouver. Talvez você já tenha ouvido falar de Vancouver, e foi aqui, né, na área da Grande Vancouver que eu fiz a minha cirurgia. Então, uma das coisas que eu quero reforçar, até antes de eu começar a falar do processo todo, é que isso tudo pode ser muito diferente se você tiver, principalmente, uma província pequena, pouco populosa, que não é muito atrativa para a maioria dos médicos e por isso não tem muitos médicos lá. Eu tô deixando isso bem claro porque sempre que a gente faz vídeo sobre saúde, não sei o que, aparece 500 milhões de pessoas falando, mas aqui em Nunavut eu não consigo fazer tal coisa. Mas, cara, Nunavut tem uma população minúscula, poucos médicos têm interesse de ir para Nunavut, eles realmente têm uma dificuldade. No Brasil, por exemplo, certas cidades do interior têm dificuldade de manter médicos. Então, vocês precisam entender que existe essa diferença antes de eu começar a explicar as coisas. E com isso esclarecido, acho que fica claro para vocês que o que eu tô falando é a minha experiência, o que eu passei, algumas dicas que podem te ajudar em outros lugares, mas que com certeza vão funcionar aqui na província de British Columbia. A primeira coisa que todo mundo precisa entender é que absolutamente tudo começa no seu médico de família. O que isso significa? Se você tem um problema médico, pelo menos aqui em BC, você vai precisar ir no médico de família e ele vai precisar te recomendar para um especialista. Até aqui em BC, dependendo da situação, se você não tem um médico de família, você pode ir numa walk-in clinic e pedir para ele te recomendar para um especialista, mas é um pouco mais raro isso acontecer. O ideal é que você tenha um médico de família. E sim, desde que a pandemia aconteceu, desde que o Covid aconteceu, ficou mais difícil de conseguir um médico de família no Canadá. Não vou mentir, acho que em qualquer lugar do Canadá ficou mais difícil, porque, principalmente, gente, muitos médicos largaram a profissão, muitas pessoas deixaram de querer fazer isso. Foi um período de muito estresse, muitas pessoas pararam de trabalhar com isso por burnout mesmo. É um problema que tá acontecendo ao redor do mundo. Existe uma crise médica, né? Quem assiste Grey's Anatomy aí viu isso, inclusive na temporada anterior, lá, acho que 17, 18, não sei mais qual que é. Mas eles estavam falando até sobre isso, da crise médica, da dificuldade de eles encontrarem cirurgiões e médicos. Então, assim, isso não é uma coisa que é peculiar do Canadá, isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso está acontecendo em vários outros países, mas isso dificulta um pouco você achar um médico de família. A minha dica, quando você procura um médico de família, vá em todas as clínicas que tem lista de espera, coloca seu nome lá e o primeiro médico que te aceitar, aceite ele. É isto. Eu não fiquei esperando e escolhendo o médico a dedo, não. A médica que falou que me aceitava, eu falei, que ótimo, então você me aceita, eu vou ter você como minha médica. E tudo começou com a minha médica de família. Infelizmente, também, a minha história com essa cirurgia começa quase que junto com a pandemia, tá, gente? Antes da pandemia, na verdade, antes de eu vir pro Canadá, eu já tinha descoberto que eu tinha refluxo, eu tive um problema muito sério. Eu tive a esofagite, mas além da esofagite, né, dependendo do que eu comia, eu colocava tudo pra fora, algumas horas depois, era realmente horrível. Eu tive que parar de comer queijos, todos os tipos de laticínio, por tipo 1 ano, enquanto eu tava tratando e tomando os remédios, né, os famosos Zóis aí, pantoprazol, omeprazol, não sei o que, essas coisas.
Eu tava tomando pantoprazol, no caso, né, na época. Eu fiquei 1 ano sem comer um monte de coisa e tomando remédio. Quando eu vim pro Canadá, eu vim com os remédios, mas eu caí um pouco nessa conversa que a gente vê na internet de, tipo, os médicos não vão querer te dar remédio, não vão querer te tratar, a saúde no Canadá é muito ruim, dararara. E aí, o que eu fiz? Em vez de eu falar com um médico, né, com a minha médica de família, que eu tinha esse problema já, que eu tomava esse remédio assim, que eu sabia que era sério e tal, eu não falei e eu tentei me desmamar do remédio. E eu fiquei, acho que quase 2 anos sem tomar o remédio, né? Eu tomei durante um período, depois fiquei quase 2 anos sem tomar o remédio. Quando deu mais ou menos março de 2020, eu comecei a sentir umas coisas assim que tinha tempo que eu não sentia. Comia certas coisas, me davam um enjoo esquisito, me dava uma vontade de vomitar, umas coisas assim que eu não sabia o que era. Sabia porque eu lembrava que eu tinha tido antes, mas eu falava, será que é isso? Ainda tá meio fraco e tal. Anyways, quando a pandemia realmente bateu, foi quando eu comecei a ver que eu tava mal. E a gente tava presa em casa e já tinha sido anunciado o Covid. Então eu falei com a minha médica de família, né? Falei que tinha isso, falei que eu já tomava pantoprazol, expliquei todas essas coisas, mas ela já tava me tratando há 2 anos sem eu ter mencionado nada disso, fingindo que nada tinha acontecido. Então o que aconteceu? Foi um processo um pouquinho mais complexo para ela entender que eu realmente sabia que eu tinha certa condição. Então eu recomendo que se você tem alguma coisa que você já sabe que você tem, cara, já chega aqui, já procura um médico de família, já procura, se ainda não achou um médico de família, vai numa walk-in clinic, já pede seus remédios pra ter o histórico lá registrado que você pede esse remédio, que você, desde que você chegou, você já tem esse histórico médico e tal. Porque foi um pouquinho mais difícil por causa disso. Até porque tinha o Covid, os sintomas do Covid ninguém sabia o que era. Eu testei pra Covid 3 vezes até ela se convencer de que realmente era o que eu tava falando que era o meu refluxo, que tava voltando, que eu tava tendo esse problema e que eu precisava voltar para o pantoprazol. E aí, no início, ela não quis me dar o pantoprazol, ela quis me tratar com omeprazol, 20mg, e deu uma ajudada, mas, assim, foi tipo uns 4 meses nisso, talvez um pouco mais, 4, 5 meses nisso, talvez mais, talvez 6 meses. E aí eu continuei passando mal. E um dia, liguei chorando pra ela, né? Tinha marcado uma consulta. E quando eu fui falar com ela quanto que eu tava passando mal, eu chorei de me acabar assim no telefone, tipo, porque eu tava passando muito mal. E aí ela falou, não, fica calma, a gente vai resolver. Por enquanto, vamos trocar o seu medicamento porque você falou qual que funciona e tal. E eu vou recomendar você a ir ir fazer uma endoscopia. Eu tô falando 6 meses, mas talvez tenha sido até mais. É porque a pandemia realmente mexeu um pouquinho, né, com essa questão temporal nossa. Talvez tenha sido até mais. Talvez tenha sido uns 8 meses com omeprazol, as coisas da pandemia. Aquela coisa, talvez é emocional, por isso que você tá assim. A coisa da pandemia atrapalhou muito, gente, nesse período, tá? E o que eu fiz? A partir do momento que eu conversei com ela e que eu falei tudo, eu segui o tratamento, porque a cirurgia nunca vai ser a primeira opção, gente. Cirurgia é uma coisa agressiva, eu tô passando pela recuperação agora. Eu vou fazer um vídeo só da recuperação se vocês quiserem. Inclusive, se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários que vocês querem saber como é que foi a recuperação da cirurgia. É uma cirurgia para hérnia de hiato. Eu vou explicar mais ao longo do vídeo, né? Tem a ver com refluxo. Se você tem muito refluxo, pode ser que você tenha problemas com a hérnia de hiato, mas eu vou explicar mais ao longo do vídeo. A partir do momento que eu falei com ela, eu fui seguindo o tratamento que ela me deu. Eu tomei o omeprazol do jeito que ela falou, eu fiz as coisas e tal, e não tava funcionando. Mas a cirurgia não é a primeira opção e a sua médica de família não é a pessoa que vai te recomendar para cirurgia. Vai ser um especialista que vai falar, não, realmente essa pessoa precisa fazer uma cirurgia para se tratar dessa situação, tá? Uma das coisas que eu tive que ter ao longo desse tempo foi, muita sinceridade e a outra coisa, muita persistência. Não adianta achar que você vai falar com o seu médico de família uma vez e ele vai, realmente é muito sério, então eu vou te mandar para esse médico, para aquele médico e vai... Não, eu era muito sincera. Eu falava que não estava resolvendo, eu ligava de novo e falava, olha, eu tô tomando remédio, não tá bom. Já tentei fazer essa dieta, eu já comprei esse livro, eu já fiz isso e isso, eu tô comendo só isso. Eu tentei tratar com a nutricionista falou que não pode me ajudar até eu melhorar de saúde, ou seja, o meu problema é de saúde. Eu fui tendo várias conversas, até que chegou nesse ponto que eu estava extremamente emocionalmente abalada. Eu já tinha testado várias dietas, eu já tinha passado por fase de só comer arroz com sal e alguma carne, né, um frango, uma carne, um peixe com sal e batata, era a única coisa que eu tava comendo
pra ver se não me dava o refluxo. Ainda assim, dava, porque eu também não tava tomando um remédio que funciona melhor pra mim. Eu tava tomando omeprazol e o que funciona melhor pra mim é pantoprazol. E foi um momento que eu chorei com ela no telefone, sendo bem sincera. Eu liguei, eu contei uma situação que aconteceu. Por isso que eu tô falando que eu acho que foi mais tempo. Uma situação que aconteceu no Natal. No Natal de 2020, acho que nós, assim como quase todos vocês, a gente tava preso em casa e tava só eu e Vitor. E a gente decidiu fazer uma ceia virtual com a nossa família do Brasil. E aí a gente comeu mais ou menos umas 3 da tarde, que era o horário meio da noite pra eles, anyways. E nesse dia o Vitor falou, poxa, Gi, você não vai nem tomar um copo de vinho comigo? Poxa, a gente já tá vivendo uma situação tão difícil e tal. Bebe um pouquinho comigo. E eu juro, gente, ele encheu um tanto assim o meu copo, e eu acho que eu tomei isso aqui. E depois disso, eu não conseguia deitar. Eu só arrotava. Eu passei um mal-estar que vocês não têm ideia. Eu não conseguia comer, eu me sentia mal, era uma dor. E era uma questão, quem tem essa situação sabe, são uns arrotos que não parecem arrotos, parece que você vai morrer, parece que seu peito vai explodir. É horrível. E eu fiquei muito mal. E aí logo depois dessa noite eu marquei uma consulta para o início do ano, depois do ano novo, pra falar com ela. E quando eu contei pra ela essa história, eu fiquei muito emocionalmente abalada, daí de chorar. Então, assim, uma das coisas que eu quero deixar bem claro é que, assim, se necessário, não tô falando pra você aumentar, mas se você já falou, já foi sincero, já... e aí você precisa chorar, e aí eu quero dizer que isso é específico até pras mulheres. Existem estudos, tá? Que nós, mulheres, somos mais negligenciadas quando se trata de saúde, tanto se o médico tá tratando a gente é homem quanto mulher. Tem vários motivos para isso. Um deles é que a maioria dos sintomas de doenças são estudados em homens e não em mulheres. Então, os sintomas na gente é um pouco diferente e eles não acham que a gente tá com aquele sintoma clássico, então a gente não tem aquela situação específica. Eu não sei se vocês já têm essa, né, vão levar isso na brincadeira, mas meio que a gente sempre fala isso, né? Acho que na cultura até brasileira. Não, a mulher gripada tá lá, faz tudo, lava a louça, não sei o que, tá se mexendo, o homem gripado, ai meu Deus, eu vou morrer. Então, assim, o homem já naturalmente um pouco mais dramático com a situação de saúde dele. Se você é um homem e está segurando as ondas, não segure as ondas, fale tudo. E se você é mulher e tá com medo de a pessoa achar que você tá sendo muito sensível, que você não tá falando as coisas direito, etc. Cara, chora mesmo. Coloca tudo ali na mesa porque foi necessário. Então, isso foi, só pra vocês terem uma noção, né? Quando eu conversei com ela a primeira vez, foi em março. Comecei a tomar o omeprazol até... Isso foi dezembro de 2020. Então, realmente, foram uns 10 meses aí até a situação ficar crítica. Em janeiro, ela falou, não, vou te levar... Em janeiro de 2021, vou te recomendar para um especialista para você fazer uma endoscopia. A primeira referral que ela fez, ou seja, que ela me recomendou fazer alguma coisa fora falar com a médica de família, foi a endoscopia com um gastro. E aí tem algumas etapas. Primeiro, o consultório da gastro vai entrar em contato com você e vai falar um pouquinho sobre a disponibilidade. Nesse caso, eu achei até que foi, entre aspas, relativamente rápido, porque ainda por cima, por ser janeiro, muitos dos sistemas ali estavam parados por causa da pandemia. Muitos dos exames, coisas que não eram urgentes e não estavam acontecendo por causa do Covid, por causa da pandemia. Quando ela me recomendou em janeiro, eles entraram em contato comigo, acho que em final de fevereiro, início de março, e eu já consegui marcar a endoscopia ali para abril ou maio de 2021. Foi bem rápido, normalmente endoscopias, esses processos podem demorar 6 meses, 1 ano e tal, e fluiu bastante, assim, ao meu ver. Qual que foi o meu segredo até para todos os exames que eu fiz conseguirem ir tão rápido? O segredo é você pedir para estar em todas as listas de cancelamento de tudo quanto é tipo de exame. O que isso significa? Eles têm uma lista lá que eles falam, você está disposto a vir em qualquer horário, qualquer dia para fazer o seu exame? E aí se você fala, eles te colocam nessa lista de cancelamento. E aí quando alguém cancela, eles vão ligando na lista. E quem literalmente, tá, gente? Quem atende primeiro pega o lugar. E aceita primeiro, pega o lugar, tá? Então, anotem aí. Se você vai fazer qualquer tipo de exame, procedimento, qualquer coisa, quando você ligar para o consultório ou o consultório te ligar para marcar, você fala assim, legal, quando que eu devo marcar, né? Quando que deve ter vaga? A pessoa vai falar, daqui, sei lá, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Aí você fala, beleza, você pode me colocar na lista de cancelamento? Can you put me on the cancellation list too? E aí eles vão te colocar na lista de cancelamento e grande chance de você fazer isso muito mais rápido. Teve outros exames que eu vou contar mais pra frente que eu fiz, assim, num espaço de, sei lá, 1 mês e meio.
Foi tipo um recorde. A cirurgiã, inclusive, ficou tipo, nossa, mas foi muito rápido isso. Eu falei, então... Eu estava muito afim de fazer a cirurgia. E pra você estar nessa cancellation list, você tem que ter, paciência e 2, disponibilidade de tempo. Aqui no Canadá eu vejo que eles entendem bastante que se você tiver, né, uma situação de saúde e eles marcarem um exame, você simplesmente vai ir. Então, assim, eu tive essa situação até em escola, que não era uma coisa comum no Brasil. Quando eu trabalhava em escolas aqui, eu tive uma situação que aconteceu no meu olho. Tem um vídeo que eu conto sobre isso em algum lugar que vai aparecer aqui. E quando eu precisei fazer o exame, na verdade, eu fui no meu médico, na época era um outro médico, logo depois de eu terminar minha aula, né, meu trabalho, e aí era tipo final da tarde, 4, 5 da tarde, e ele falou assim, eu quero que você vá no oftalmologista agora. Eu falei, mas agora vai dar 5 ali. Então a primeira coisa amanhã de manhã, e eles realmente, em menos de tipo 3 horas, eles marcaram o especialista oftalmologista pra mim no outro dia de manhã, e eu fui no outro dia de manhã. Então eu liguei pro pessoal do meu trabalho e falei, olha, é sério, ele quer que eu vá no outro dia de manhã, eu preciso ir no outro dia de manhã, então eu não vou dar aula. E foi bem tranquilo. Então eu entendo que aqui eles entendem que como o sistema é assim, você pode colocar a sua saúde em primeiro lugar, você pode virar pro seu trabalho, ligar e falar, olha, me chamaram pra fazer um exame que eu tô esperando há muito tempo, amanhã eu vou precisar de 2 dias, de 3 dias, e eles vão ter mais... né, vão ajustar mais as coisas ali. Então, nesse momento ali, início de 2021, eu fiz endoscopia. Quando eu fiz endoscopia e saiu o resultado, no resultado da endoscopia deu que eu estava com H. pylori também. Então, eu lembro que mais ou menos em abril eu tava tratando H. pylori, eles falaram, vamos tratar o seu H. pylori, vamos ver se você melhora. E aí, tratando do H. pylori, a gente entra em contato novamente. Aí eu fiz tratamento do H. pylori e eles também trocaram o meu remédio. Os gastros, né, que fizeram meu acompanhamento também falaram, mas qual o remédio que funciona normalmente? Eu falei, o pantoprazol de 40mg. Aí eles, então vamos trocar. Eu falei, por favor. Então eles trocaram meu remédio, foi muito bom, foi uma alegria. O pantoprazol de 40mg, ele realmente resolve bastante pra mim. Depois de um tempo que eu tô tomando ele, eu consigo até, por exemplo, voltar a tomar um vinho, bem de vez em quando, mas consigo. Consigo comer um tomate, uma pizza com molho de tomate, bem de vez em quando, mas consigo. Algumas coisas assim, consigo comer coisas com queijo, né? Consigo talvez comer um sorvete se não tiver leite. Tipo assim, tem algumas coisas que eu acabo conseguindo fazer se eu tô tomando pantoprazol há mais tempo. Logo no início não, mas demora um tempo, eu consigo voltar a, né, lidar com algumas coisas ali. Tratei da H. pylori, comecei a tomar o pantoprazol, comecei a melhorar um pouco, parei de precisar fazer uma dieta tão restrita, mas assim, eu quero dizer que eu fui inchando, sabe? Eu fui ganhando peso. Mesmo eu não conseguindo comer as coisas, as únicas coisas que eu conseguia comer, que eu tinha vontade de comer, era um pão bem simples, era um creme cracker, era uma coisa que eram as únicas coisas que não incomodavam o meu estômago. Eram uns carboidratos simples, umas coisas que só engorda, gente, só fazem inchar, era horrível. Eu tinha que me alimentar de alguma coisa e nunca eram as melhores coisas que eu conseguia me alimentar sabe? Então eu fui inchando ao longo desse período, sabe? E aí ficou, né, de eu tomar um tempo do pantoprazol, o gastro recomendou, toma 3 meses, vamos ver como é que você tá. E aí a gente ia fazer o retorno, eu fiz o retorno por telefone, tudo isso foi por telefone, tá, gente? Eu eu conheço um dos gastros porque ele fez a endoscopia, eu vi ele 5 segundos com a máscara, assim, se eu olhar ele na rua, eu não sei nem quem é. A maioria das coisas foi por telefone, tá? Depois dos 3 meses que eu tava tratando com o pantoprazol, a gente fez o retorno, aí vem outra dica. De vez em quando, eles falam que vão fazer o retorno e eles esquecem de você. You fall through the cracks, ok? Eles esquecem que eles têm que fazer retorno com você porque eles não marcaram. Então você tem que ficar em cima, você tem que ligar para o consultório. Eu fiquei ligando para minha médica de família falando, poxa, eles não me retornaram, poxa, não sei o que, não. Às vezes quando eu mandava um e-mail, às vezes quando eu perturbava. O gastro, inclusive, foi o processo mais chato porque o consultório deles era meio bagunçado, assim, era o mais bagunçado de todos. E eles direto esqueciam de mim e eu tive que insistir bastante para conseguir esse retorno pós a recomendação do pantoprazol. Enfim... Consegui finalmente esse retorno, fui conversar com a médica e aí a médica gastro, uma das médicas do consultório, conversou comigo. Ela falou, o seu exame deu isso e isso, você tem uma hérnia de hiato relativamente considerável para a sua idade, porque você tem 30 e poucos anos, você não tem 60, e a sua hérnia de hiato já tem aí, 2 centímetros, 3 centímetros, alguma coisa assim, é considerável. E faz sentido se você tá me falando. Eu falei, olha, eu estou
equilibrada nesse momento. Eu consigo comer, eu consigo fazer certas coisas, mas eu estou bem? Não. Se eu parar de tomar o remédio, eu vou ficar bem? Não. Eu não posso parar de tomar o remédio, senão eu vou ficar muito mal. E ela falou, então nesse caso, considerando que você é nova, a gente recomenda que você faça cirurgia de hérnia de hiato. Como você se sente de eu te recomendar para cirurgia? How do you feel about that? E eu falei, oh, please do. Para quem não sabe, a hérnia de hiato é uma abertura que você tem no seu estômago. Em vez do seu esôfago e seu estômago fecharem depois que a comida passou, ele fica aberto. E aí, toda vez que você deita, os conteúdos do seu estômago podem voltar no seu esôfago. Por isso é tão desconfortável, por isso que gera tanto mal-estar, por isso que gera várias coisas, por isso que você não pode comer um monte de coisa, por isso que... Por isso que não adianta só tratar com remédio, porque não é um simples refluxo, é uma falha fisiológica do seu estômago pro seu esôfago, ok? Eu espero que vocês tenham gostado de saber disso aqui, se teve coisas que eu esqueci, deixa nos comentários se você quer saber sobre, se vocês querem que eu faça um outro vídeo. Talvez esse vídeo virou 2, eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Eu acabei de receber uma ligação que eu vou estar no stand-by de trauma para minha cirurgia. Eu não tô acreditando, gente. São 12h48 da tarde, da terça-feira antes da minha cirurgia. Só posso tomar líquidos hoje. Então eu só bebi água e comi gelatina, gente, sério. Eu não tomo café. Deve fazer uns 15 anos.